Oi, hoje é dia de estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, com Decameron, de Giovanni Boccaccio. Então, nesta quarta-feira e nas próximas 9 quartas-feiras seguintes, teremos alguma novela aqui desta obra, deste italiano. E começamos com a novela Chiaparello di Prato. Disse que Moscato Franzesi, grande e riquíssimo mercador, recebeu o título de Cavaleiro da França e precisou ir à Toscana acompanhando Messer Carlo Sem Terra, irmão do rei francês, cuja presença fora solicitada pelo Papa Bonifácio VIII. Sabendo que seus negócios estavam aqui e ali muito enredados, como é comum entre os mercadores, e não podendo desenredá-lo rápido ou facilmente, pensou em delegá-los a várias pessoas, e assim o fez com sucesso. Só ficou hesitante quanto a quem confiar a cobrança dos créditos que possuía na Borgonha. Assim começa a novela Chiaparello di Prato, escrito por Giovanni Boccaccio, que conta a história justamente dessa pessoa que esse grande e riquíssimo mercador vai selecionar para ir cobrar algumas coisas de alguns devedores um pouco sacanas, espertos, malandros, aquele tipo que fica enrolando para pagar as dívidas. E justamente quem o mercador Moscato contrata, na verdade é uma pessoa que já trabalha para ele há muito tempo, há muitos anos, que é exatamente o Chiaparello aqui. Na verdade, Chiaparello é um apelido, mas é legal você ler o texto para entender direito do que se trata este apelido. Bom, o que importa e o que vale bastante é que o mercador oferece para este grande cobrador, digamos que aquele cara que cobra com todas as forças possíveis, porque na verdade ele é uma pessoa vil, sim, temida por muita gente. E acontece que, como o mercador vai passar uma certa temporada longe, ele resolve dar uma boa chance para o seu grande e fiel cobrador. Faz o seguinte, vai lá cobrar daqueles dois malandros e boa parte do que você conseguir para mim pode ficar para você. É uma espécie de recompensa, né, aos bons serviços prestados durante vários e vários anos. E assim foi que a Chiaparello di Prato, lá para a região da Borgonha, cobrar daqueles dois malandros. Só que, bom, a vida segue sempre seu rumo e aconteceu, claro, uma certa coisa não muito esperada, tanto pelo mercador quanto pelo cobrador do mercador. Mas o que é exatamente? É claro que eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Antes de começar, deixa eu fazer uma explicação a respeito dessa obra do Giovanni Boccaccio, Decameron. Na verdade, a obra completa compõe-se de 100 histórias curtas, contos, que ele chama de novelas. Mas esse livro aqui que eu estou utilizando no projeto, na verdade, super fininho, não contém todos esses 100 contos, apenas 10 deles selecionados pelo organizador aqui dessa coletânea, que trata-se do Maurício Santana Dias. Ele escolheu com base em certos critérios dele, sempre alguns pessoais e outros, digamos, relevantes para a história da literatura. O que importa é que, claro, não temos todos os contos aqui. Na verdade, estou fazendo até um teste, né? Se eu gostar bastante das histórias que eu vou encontrar por aqui, aí sim, no futuro, eu vou atrás da obra completa, as 100 histórias que compõem Decameron. Aliás, Decameron significa 10 jornadas. E justamente, essas 100 histórias estão divididas em 10 jornadas e, obviamente, em cada jornada deve ter, provavelmente, 10 histórias. Ou 10 novelas, como ele gosta de dizer. Enfim, para começar então a respeito dessa história de hoje, que na verdade é a primeira novela da primeira jornada, ou seja, é o início de tudo mesmo. E que se chama a novela de Chiaparello di Prato, que trata assim desse cobrador daquele famoso mercador super riquíssimo, o Moscato. E como eu comentei lá no comecinho do vídeo, ele partiu para a região da Borgonha para cobrar lá daqueles dois malandros. Só que, quando ele chegou lá, e aí preciso dar um pequeno spoiler, aconteceu aquela fatalidade da vida. O sujeito já era um cara super velho. E digamos que ele não tinha mais forças para cobrar da maneira que ele sempre fora conhecido. Esse cobrador é daquele tipo meio jagunço, sabe? Que vai cobrar com certa violência. Sim, a fama dele de ser um sujeito mau era enorme. Se bem que, nessa região da Borgonha que ele foi, ele não era muito conhecido. Ninguém sabia que ele era um sujeito vil. E aí,
quando ele fica um pouco adoentado por causa da sua avançada idade, as coisas começam a dar um pouco errado para ele, ou então para os dois malandros lá. Sim, vai pesar para esses dois malandros o fato desse sujeito que vai cobrar eles, ele sabe que o cara é perigoso, mas a fama do cara não pode, do cobrador, ser exposta ali para aquela pequena sociedade onde está aqueles dois devedores do mercador. Sim, parece uma história meio confusa no começo, é verdade. Só que depois, aliás, tudo isso aí não importa, porque não é o ponto central dessa história aqui do Giovanni Boccaccio. Não, o que importa é o que vem a seguir. E claro que é o que eu não vou dizer, porque sim, vale a pena ler esse conto aqui, que na verdade trata-se de uma história super simples. E coisa curiosa, todos os textos aqui de Decameron têm uma pequena sinopse logo no comecinho. E justamente desse conto aqui, ou dessa novela, que é Aparelho de Prato, se você lê essa sinopse, você mata todo o texto. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu não sabia disso ainda. Eu li e depois, quando eu fui lendo toda a história, eu cheguei ao fim e falei, mas peraí, tudo que aconteceu já está exposto ali na sinopse. Então, se você for ler esta edição aqui da Cossack Knife, não leia essa pequena sinopse que tem no começo de cada uma das novelas, porque senão você já vai saber tudo o que vai acontecer. E aproveito para dizer para vocês, essa edição da Cossack Knife é super bonita, bem acabada, como toda a qualidade de todos os livros dessa editora que fechou as portas há um bom tempo já. Por isso, se você quer acompanhar comigo esse projeto de leitura de Decameron de Giovanni Boccaccio, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir esta belezinha aqui, que é um livro que ainda tem bastante no estoque da Amazon, da Cossack Knife, né? A maioria dos livros dessa editora já foi embora, já acabou e ninguém mais consegue comprar. No caso de Decameron, ainda tem bastante exemplares por lá. Recomendo bastante que vocês comprem, porque é uma edição realmente muito bonita. Nos próximos vídeos, se eu me lembrar, eu vou mostrar alguns detalhes das ilustrações que tem aqui dentro. Bem bacana. Aliás, ilustrações feitas pelo Alex Cerveni. E sim, se você faz a compra através dos links que eu vou deixar aqui embaixo, você ajuda o canal a crescer mais um pouquinho, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Aliás, eu não vou deixar o link apenas dessa edição aqui não, vou deixar também de duas outras, que agora eu não lembro de quais são as editoras, mas são as versões completas, com Decameron inteiro, com as 100 narrativas. Bom, já fiz o meu jabá e vamos continuar aqui com a história. Realmente, dali pra frente, desse ponto de Opari, eu não posso mais contar, porque senão revela tudo a respeito do que é essa curta história do Boccaccio, e que trata-se com certeza do valor das pessoas, o que se espera delas numa sociedade muito regrada pela igreja, principalmente, né, pelo rigor dos pecados capitais. Isso é muito importante. Vamos lembrar, esse sujeito aí que está adoentado é um cara super perigoso, perigosíssimo, que ninguém sabe. Aliás, o padre, né, não pode saber que ele é um cara perigoso. Aí que a história fica interessantíssima. Sim, a história vai ganhando perfis diferente do começo dela. A gente pensa que vai transcorrer de alguma maneira essa narrativa, e quando esse mercador aí, aliás, mercador não, o cobrador do mercador, né, o que Aparelho de Prato, começa a ter problemas e tem que falar com o padre da localidade ali, as coisas ficam bastante diferentes e também divertidas. Em certo momento você fala, puxa, isso aqui está virando até uma comédia. Parecia que ia ser uma coisa até meio cheia de elementos agressivos, já que esse cidadão era um sujeito perigosíssimo enquanto jovem, né? Fez tantas coisas más lá para aquele tal mercador. Enfim, no final de vida, né, as coisas vão mudando e precisa cumprir algumas necessidades. E no fundo, ele acaba ajudando quem a gente pensava que ele nem ia ajudar, né? Aliás, um detalhe interessante, né? Ele sempre tendo sido um cobrador violento, quando ele chegou lá na região da Borgonha, ele foi todo manso para aqueles dois sujeitos que também eram meio trapaceiros. O motivo disso até não é muito explicado, mas a gente pode dizer porque, talvez porque ele ia ficar com uma parte daquele dinheiro que ele conseguisse reaver, né? Isso é importante a gente perceber. Talvez as mudanças que acontecem com esse personagem sejam um pouco por causa disso também. De qualquer forma, essa história aqui é curta, mas também ela é leve e divertida a partir de um certo momento. Principalmente se você não lê aquela sinopse ali do comecinho, porque aí você nunca fica sabendo o que está acontecendo, né? Eu, como já sabia, tinha lido a história, então todas as
reviravoltas, digamos assim, que estavam acontecendo, ou a mudança de comportamento desse personagem principal, para mim não soou novidade. Eu já estava sabendo no fundo o que ia acontecer nas páginas seguintes. Então, para mim, o texto, eu estava gostando dele, mas também já sabendo como ele ia terminar, porque depois de um certo tempo eu já saquei. Ah não, o que eu li ali é exatamente a história inteira. Por isso que eu recomendo, não leiam sob hipótese alguma aquela sinopse inicial, porque pode ter, bom, não sei das próximas histórias, pode ser que não revele tanto, mas só para garantir, não leia a sinopse de maneira alguma. Enfim, para Que Aparelho de Prato de Giovanni Boccaccio eu atribuo 3 asteriscos. Bom, e amanhã temos histórias de ficção científica, talvez, aqui da coletânea de Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme e outros contos. Eu digo talvez porque, na verdade, eu nunca sei se a próxima história seguinte aqui dessa coletânea será de ficção científica, ou será de fantasia, ou será uma coisa misteriosa, de suspense, de terror, e muitas outras coisas. Aqui tem bastante variação do gênero, com certeza. Bom, mas semana que vem, na quarta-feira, retornamos com outra novela de Decameron, de Giovanni Boccaccio, e essa sim sempre será talvez no mesmo patamar. Ou não, né? Vamos ver, vamos conferir. Bom, mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui no projeto Contos do Meio Dia, aqui em 2019. E tchau!